Muito bem. Um caso, como eu falei, que chocou toda a população aqui de Porto Velho pela brutalidade que aconteceu. E agora eu vou conversar com a Raiane Cavalcante novamente, que vai trazer mais informações sobre esse caso, né? Na verdade, o desdobramento desse caso. Afinal, o rapaz foi preso, mas infelizmente parece que ele foi encontrado morto dentro do presídio, né, Raiane? Foi isso? Oi, bom dia novamente, Micael. Então, esse jovem, né, ele foi encontrado morto dentro de uma das celas do presídio Urso Branco, onde ele estava preso desde a última sexta-feira, acusado de ter matado o próprio pai. Ele foi encontrado desacordado, uma equipe do SAMU foi acionada, foi até o local, mas ele já estava sem vida. A causa da morte ainda não foi divulgada e será investigada. Ele confessou na última sexta-feira que havia matado o próprio pai. Após o crime, ele tentou fugir, mas foi preso em uma residência, acabou confessando o crime. E na mesma sexta-feira ele foi ouvido por um delegado de plantão e passou por uma audiência de custódia e foi encaminhado ao presídio. Já durante essa madrugada, foi encontrado sem vida em uma das celas do presídio, o Urso Branco. Ele é acusado, né, de ter matado o próprio pai com pelo menos 3 tiros. O caso aconteceu na última sexta-feira. E a polícia ainda não tem informações sobre a causa da morte desse jovem que foi encontrado aí na cela. Volto com você, Micael. Informações. Olha, é um caso bárbaro, né? Pela forma que aconteceu. Quando ocorre um caso trágico como esse, de um filho que mata o pai, é importante abordar o assunto com cautela e sensibilidade, né? Infelizmente, esses casos precisam ter uma certa cautela. Quando a gente fala sobre isso, é necessário a gente ter uma certa sensibilidade em relação a isso. Então, a gente não sabe o que é que estava acontecendo ali com essa família, a gente não sabe o que aconteceu antes para que esse jovem chegasse a esse extremo de matar o próprio pai, né? A gente não sabe. Então, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para noticiar, trazer esses fatos. Então, infelizmente, a gente tem calma nesse momento antes de julgar, de falar qualquer coisa em relação a este caso. Tá aí, ó, esse é o rapaz, né, que infelizmente foi encontrado morto na cela do Urso Branco aqui. Esses eventos, como eu falei, são extremamente dolorosos e complexos, envolvendo aí questões profundas e muitas vezes incompreensíveis. Cada caso, é importante a gente lembrar, é único e complexo. E as razões por trás de um filho cometer um ato tão terrível podem variar e a gente às vezes não faz nem ideia o que foi que aconteceu. Podem existir fatores como problemas de saúde mental, problemas familiares, disfuncionais, abuso, como o Júlio Malta falou que o rapaz alegou que estava sofrendo, traumas não resolvidos e outros elementos que influenciam essa trágica situação. No entanto, é crucial que esses casos sejam investigados e julgados adequadamente pelas autoridades competentes para que a sociedade, em geral, tenha essas situações claras. Isso acaba sendo um lembrete de como é essencial apoiar e promover a saúde mental, tanto individualmente quanto coletivamente. É fundamental oferecer recursos adequados para a prevenção, no tratamento e também no apoio a pessoas que possam estar passando por dificuldades emocionais, a fim de evitar que tragédias como essa ocorram. Por fim, é necessário lembrar que um caso isolado não deve ser generalizado para toda uma categoria de pessoas. Cada indivíduo é responsável por suas próprias ações. E é importante evitar generalizações injustas. A busca por justiça, compreensão e prevenção de situações trágicas como essa deve ser acompanhada de perto e, lógico, com todo respeito pelos envolvidos e empatia com as vítimas e as suas famílias, que são quem sofrem nesse momento. Agora o caso precisa ser investigado, né? E o responsável por essa morte, pela morte desse rapaz que foi encontrado dentro do presídio, ele precisa ser identificado e punido de acordo com a lei.